Então, pessoal, só fazer um tira-dúvida aqui de um colega. Ele estava perguntando sobre motores monofásicos. Eu vou fazer uma explicação um pouco diferente aqui. Aqui tem um gráfico do material que eu já coloquei na aula, que obviamente isso aqui está bem lento, né? Isso aqui na prática acontece 60 vezes por segundo, mas aqui eu deixei bem lento. Perceba que o campo magnético no motor monofásico, ele oscila de um lado para o outro. Ou seja, eu não tenho um campo magnético girante. Se meu motor já estiver girando, isso funciona normalmente, tranquilamente. O problema é porque eu não tenho torque de partida. Então, o motor não vai partir sozinho se ele for monofásico. Para isso, nós temos vários métodos de partida. Vou colocar agora um vídeo para vocês de como que isso funciona. Aqui nós temos um vídeo que está disponível aqui para vocês. Eu estou deixando ele em modo janela, porque senão eu fico impedido de exibir no canal. Aqui nós temos o esquema de um motor monofásico. Da forma que eu mostrei para vocês, eu tenho um campo magnético pulsante que não gera torque de partida no nosso motor de indução. Só que para produzir o campo magnético girante, eu preciso ter uma segunda fase. Essa segunda fase, ela vai ser colocada aqui e ela tem uma bobina auxiliar. Eu preciso gerar uma bobina defasada a partir da mesma fase da bobina principal. Então, eu tenho algumas formas de fazer isso. Aqui está sendo mostrado para vocês com um capacitor. Como o capacitor ele adianta a corrente, essa bobina aqui, o campo magnético aparece antes da principal. Perceba aqui, ó. O campo magnético aqui, ó. O norte antes do norte aqui na principal. O sul aqui antes do sul na bobina principal. Isso vai gerar este campo magnético girante aqui e assim nós temos o torque de partida. Esse campo aqui está gerado com o capacitor, certo? Eu tenho um capacitor conectado. Agora eu vou parar esse vídeo aqui, essa animação, para mostrar os vários tipos de sistemas de motor monofásico. Aqui, como eu falei a vocês, eu preciso de um enrolamento secundário com uma defasagem. A forma mais simples e prática é eu ter uma segunda bobina que eu tenha uma reatância menor. Assim eu tenho um pequeno adiantamento em relação à bobina principal. Só que como esse pequeno adiantamento ele funciona na partida, depois ele começa a atrapalhar. Por isso ele é desligado. Eu preciso desligar essa bobina a partir de determinado momento. Porque o motor consegue girar sozinho tranquilamente. O problema é, se eu precisar inverter o sentido de giro, uma vez que o motor está desligado, é tranquilo. Em vez de a bobina aparecer o norte primeiro do lado esquerdo, ela apareceria do lado direito se eu inverter só a polaridade dessa bobina. Só que como isso daqui ele é desligado em certa rotação, eu não consigo inverter o sentido de giro desse motor com ele ligado. Ou seja, se eu quiser inverter o sentido de giro, eu tenho que desligar, esperar ele parar. Depois que parar, eu ligo novamente com essa bobina aqui com a polaridade invertida. A outra forma é com o capacitor de partida. Ele é muito semelhante, a diferença é que o capacitor ele consegue adiantar a corrente muito mais do que uma bobina que só o atraso é um pouco menor. Assim você consegue normalmente um torque de partida muito maior do que o split phase. Mas como ele também é desligado em determinada rotação, eu não posso inverter esse sentido de giro com ele funcionando. Aqui mostrando que se eu não tiver o capacitor de partida, eu não tenho torque de partida. Com o capacitor de partida eu tenho muito torque de partida, só que a partir de determinado momento, o capacitor ele começa a diminuir o torque do motor, por isso que ele é desconectado. Pensando nisso, existe um motor com capacitor permanente. Nesse caso, o capacitor não é desconectado com o tempo. O torque de partida é muito menor do que o do capacitor de partida, porém o torque de regime é maior. Por esse caso, eu posso inverter o sentido desse motor com ele girando, porque essa bobina está sempre presente. Então, se eu trocar a polaridade só desta bobina aqui, aí sim o meu motor vai
inverter o sentido de giro. Naturalmente ele vai ficar com uma corrente alta por um período prolongado, mas é perfeitamente possível. O motor com dois capacitores, como ele tem um capacitor permanente, eu também posso inverter o sentido de giro dele com ele em funcionamento. Ok? Porque eu tenho um capacitor ligado o tempo todo. Quanto à pergunta de potência ativa, reativa, aparente, a gente vai falar um pouquinho de fator de potência. O que acontece? Quando tem uma carga resistiva, a corrente está em fase com a tensão. Ou seja, quando a tensão está no máximo, a corrente está no máximo. Quando está em zero, a outra está em zero. Quando está no mínimo, mínimo. Só que algumas cargas não têm essa característica. É o caso da carga indutiva. Pense que quando eu tenho uma bobina, se eu tenho uma bobina, eu tenho um campo magnético produzido pela corrente. Na bobina, esse campo magnético gera um forte fluxo magnético dentro da bobina. Só que um fluxo magnético alternado, produzido pela corrente alternada, vai induzir tensão na própria bobina. Ou seja, ela induz tensão em si própria, por isso até que a gente chama de indutor. Neste caso, essa indução atrasa a corrente. A corrente só é máxima um bom tempo depois da tensão atingir o máximo. Quando a corrente atinge zero, quando a tensão atinge zero, a corrente só atinge zero depois de um determinado tempo. Ou seja, a corrente é o tempo todo atrasada. E perceba que há momentos em que o gráfico da corrente ele está oposto ao de tensão. Nesses instantes, a carga indutiva ela está fornecendo tensão à fonte. Numa casa, é como se, por exemplo, você tem o motor da geladeira que é indutivo e sua TV está ligada. Nesse momento aqui, em vez da sua parte da potência da sua TV está sendo fornecida pelo excesso que o motor da geladeira puxou anteriormente, ele está devolvendo aqui. Essa diferença aqui é o ângulo do fator de potência. No caso da carga indutiva, da capacitiva, a corrente ela é adiantada em relação à tensão. Então, se você prestar atenção, cargas indutivas elas conseguem fornecer a potência reativa das cargas capacitivas e vice-versa. Ou seja, você pode mesclar numa instalação cargas indutivas e capacitivas que uma fornece tensão, fornece potência reativa à outra. Também, quanto à pergunta, esse daqui é o triângulo de potência, onde S é a potência aparente, P é a potência ativa, que é em watts, o que normalmente, isso aqui é que vira trabalho, que é a potência reativa, é a energia que você puxou a mais e que vai ter que devolver em outro momento. Como isso aqui é um triângulo retângulo, S ao quadrado é P ao quadrado, mais Q ao quadrado. Esse ângulo aqui é o ângulo de defasagem. P sobre S é o cosseno. Então, cosseno de φ é a potência ativa dividido pela aparente. Ok? Com isso, a gente finaliza essa parte aqui. O que é potência ativa? É a que vira trabalho. No caso de um motor, a potência ativa é o que vai virar trabalho. Parte dela vira trabalho, parte compensa as perdas elétricas, a resistência do fio, porque a corrente passando do fio vai ter uma resistência e isso vira calor. A potência ativa vai virar esse calor e vai virar o atrito, porque o motor ele tem atrito e o trabalho para vencer esse atrito ele aparece na potência ativa. A potência reativa ela é essa energia que em determinado momento o motor está drenando mais energia do que precisa da fonte e em determinado momento ele está devolvendo. Isso aqui aparece como potência reativa. O transformador ele tem que fornecer potência aparente, ou seja, ele fornece tudo. Se você conseguir reduzir o gasto de potência reativa, você consegue reduzir o tamanho do transformador. Você consegue reduzir o tamanho da linha de transmissão que traz e consegue reduzir o tamanho do gerador que produz lá na ponta. É por isso que os governos da maioria dos países exigem fator de potência nos equipamentos eletrônicos hoje, para evitar que o país como um todo tenha que gastar uma enormidade de dinheiro com transformadores, linhas de transmissão e geradores. Quanto a essa parte de excitatriz,
a gente já viu em máquinas síncronas que a máquina síncrona ela é dividida em algumas partes. Estator, rotor, enrolamento de armadura, que é quem gera a tensão, e um enrolamento de campo. No caso da máquina síncrona, o enrolamento de campo ele fica no rotor, por isso que a gente chama de máquina de campo magnético girante. Porque o campo magnético gira, e no caso da máquina síncrona, ele é produzido no caso dela como motor, eu tenho o campo magnético produzido no estator e o campo magnético do rotor. Esse campo magnético produzido no rotor, ele vai girar acompanhando o campo magnético do estator. No caso de um gerador, eu tenho o campo magnético produzido no rotor e esse rotor vai ter alguma máquina externa girando. À medida que eu faço esse rotor girar, o campo magnético produzido pelo estator vai excitar os campos magnéticos do estator e vai produzir a tensão e assim ela funciona como gerador. Aqui eu tenho uma foto de uma máquina síncrona. Aqui são as bobinas do estator, aqui são as bobinas do rotor. Quem produz a tensão dessas bobinas do rotor é o que nós chamamos de excitatriz. Existem três tipos de excitatriz, nós não detalhamos aqui nessa disciplina, mas a função da excitatriz ela é de produzir essa corrente aqui. Se o meu motor, se minha máquina síncrona for de ímãs permanentes, eu substituo estas bobinas aqui por ímãs permanentes e nesse caso não tem excitatriz. Essa foi a sua pergunta, ok?